Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que eu acredito que é uma das necessidades que todos nós temos e que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe como conseguir, que é como ter um relacionamento com Deus e por que isso é tão difícil caso você esteja tentando. Porque é normal a gente ver as pessoas na igreja falando que fala com Deus, que ouve a voz de Deus, mas quando a gente que não tem esse contato tão forte sente essa necessidade, nós nos sentimos meio assim, qual que é o problema comigo? O que que eu tô fazendo de errado? Por que que todo mundo é melhor do que eu por estar ouvindo Deus e só eu que sou esse desprovido de bondade por não estar no campo de visão de Deus, né? Esse sentimento que a gente tem. Eu gostaria de falar sobre ele. Por que que a gente não tem um relacionamento com Deus e como consegui-lo? E eu vou falar nesse vídeo aqui algo bem assim, mas bem óbvio mesmo, mas que me fez entender o porquê que eu não tinha aquela proximidade com Deus. Por que que eu não sentia o mover de Deus? Por que que a minha vida espiritual parecia estagnada? Entende? Aqui, quando tá tudo parado, como todo mundo tá sentindo as coisas, todo mundo tá feliz, todo mundo tá alegre, pulando, falando, ô glória, e você tá lá meio que, sabe, morno. Aí você pensa assim, será que Deus me abandonou? Será que eu cometi um pecado imperdoável que Deus nunca mais vai falar comigo? Será que eu já tô destruído? Será que eu já tô condenado? Esses sentimentos, essas palavras vêm na nossa mente, né? Essas ideias. Mas eu vim aqui trazer uma nova perspectiva para esse problema, né? Que é o não ouvir a voz de Deus e não sentir a presença de Deus e tal. Sobre uma coisa que é muito óbvia, mas eu vou falar para vocês. A gente não tem um relacionamento com Deus porque a gente não busca a Deus. Esse é o ponto principal, central, e essa é a verdade. Porque na própria palavra de Deus, na Bíblia, diz: quando vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Buscar-me e encontrar-me-ão. Eu não sei se eu acho que não está nessas mesmas palavras, mas o sentido é esse. Se você buscar Deus de todo o coração, ele vai se mostrar, ele vai se revelar a você da forma que a sua alma, o seu espírito necessita que você o veja, que você o toque, que você o sinta. Então, a gente não tem um relacionamento com Deus simplesmente pelo fato de que nós não o buscamos. E é importante a gente fazer uma correlação, uma analogia, porque muitas pessoas pensam que relacionamento com Deus é fazer uma oração, ler a Bíblia de vez em quando, né? Ir à igreja e tal. Embora isso não exclua os aspectos que estão presentes no relacionamento com Deus. Mas não é só isso. Ter um relacionamento com Deus é você colocar Ele no centro de toda a sua vida. E você colocar Deus como o ponto central onde tudo se converge para Deus, para Jesus, para o Evangelho, para a cruz. Isso é ter Deus, é ter o relacionamento com Deus. É você amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e você demonstrar isso a Ele. Não para o povo da igreja, não para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas de fora, mas você demonstrar isso para Ele no seu quarto, quando você está sozinho na sua casa, quando você está morrendo de estresse, quando você está passando por uma situação que dá vontade de se matar. É nesse momento que Deus deve ser o seu centro. E eu entendi que Deus, ele vai se revelar para nós da forma que nós necessitamos e não da forma que a gente quer que ele se revele. Então, Deus, ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E ele vai se revelar a nós, ele vai mostrar o seu poder, a sua glória, a sua presença, porque ele não é um Deus mesquinho, Deus é um Deus bom. Ele quer que nós o vejamos, ele quer que nós o sintamos. Ele precisa ele sabe que a gente precisa dele. Então ele está totalmente disposto a isso. Mas não é de qualquer maneira que Deus age, porque nós devemos ter o nosso templo, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa vida apta para que Deus venha até nós. E o que é isso? Eu preciso ser o santo da terra, eu preciso ser uma pessoa extremamente santa, pura, que nunca peca, que nunca xinga, que nunca dá vontade de dar um tabefe na cara do meu próximo, que nunca mentiu. Não, não é isso.
Eu entendo que Deus, Ele quer o nosso coração, um coração contrito. E um coração contrito é um coração que sempre está voltado a Ele. É um coração que sempre tem Deus como centro. E é nesse ponto que a gente volta porque eu estava falando, pelo que eu estava falando no começo do vídeo, que é que Deus, ele quer a nossa prioridade, ele quer que nós sejamos o seu centro. Porque quando Deus for o centro da nossa vida, quando tudo que a gente fazer, tudo que a gente deixar de fazer, tudo que a gente querer, tudo que a gente desejar, for por Ele, para Ele, através dele, a gente vai ter esse contato, essa presença que a gente tanto anseia. E a gente pode não estar tendo isso porque nós estamos colocando outras coisas no centro da nossa vida que não seja Deus. Então, Deus não tem um espaço para agir ali por nossa própria culpa, porque a gente inundou o altar dele com várias coisas e que ele não se sente confortável de estar ali. Porque ele não vai ser sua prioridade se tem outras coisas ali, entende? Então, se no centro da sua vida você está passando por uma situação e você sente que Deus te abandonou, que Deus não ouve suas orações, com certeza Deus ouve suas orações, com certeza Deus está consciente de tudo que está acontecendo com você. Ele sabe da intenção do seu coração, mas existe algo aí na sua vida que você está idolatrando, que você está colocando como centro. E isso está te atrapalhando de você ter uma comunhão completa com Deus, de você ter aquele contato de próximo, de pai com filho. Então, a mensagem desse vídeo é que Deus, ele deve ser o centro da nossa vida. É impossível você ter um relacionamento com Deus se você coloca outras coisas à frente dele, se você coloca outras prioridades à frente de Deus, se você só vai à igreja e pensa que tá tudo bem, se você só louva, ergue as mãos e dá uns aleluia na igreja e pensa que tá tudo bem, não tá tudo bem. Deus quer esse contato e você também quer, você necessita desse contato mais íntimo com Deus. Deus necessita que Deus esteja na sua casa, no seu trabalho, a todo momento na sua mente, falando contigo, porque você nunca vai se sentir só. Você nunca vai se sentir abandonado quando você estiver com a comunhão com Deus. Então, esse vídeo é sobre o relacionamento com Deus. O que eu faço para ter um relacionamento com Deus? Busque a Deus e busque colocar Ele no centro da sua vida. Ah, mas como eu coloco Deus no centro da minha vida? Eu sei que às vezes não é fácil, porque a gente vive uma vida de trabalho, uma vida de estresse, às vezes a gente fica doente, às vezes a gente passa por problemas, e é difícil a gente focar no mundo espiritual quando o mundo real está um caos, não é? Mas é nesses momentos que a gente precisa provar nossa fé. A gente fala, Deus, aqui está o meu coração. Mesmo diante de tudo de ruim que está acontecendo comigo, eu reconheço que o Senhor é o Salvador da minha vida, Jesus. Eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. Eu reconheço que o Senhor é soberano. Então o Senhor sabe de tudo que está me acontecendo. O Senhor sabe de tudo que vai acontecer. O Senhor sabe o final de tudo isso. Eu acredito que Deus ele requer essa entrega nossa. Então, esse buscar Deus não é apenas eu querer me aproximar dele, mas eu me entregar para que ele venha até mim e para que ele me encontre também. Porque nós, por nós mesmos, nós nunca vamos encontrar Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da misericórdia, nós precisamos que Deus venha até nós. Porque na própria Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Então, Deus, ele é o mais interessado em nossa vida, e mais interessado no nosso espírito, em como que a gente tá na nossa vida espiritual. Então, o ponto do vídeo é esse. A gente precisa cultivar essa busca por Deus. E como que eu cultivo essa busca por Deus? Tendo um relacionamento com Ele. O relacionamento com Deus é você conversar com Ele igual eu estou conversando com você aqui agora. Claro, com toda a reverência do mundo, porque Deus é amor, mas Deus é o criador de todo o universo, então a gente tem que ter uma reverência para falar com ele, e nem por causa de ter essa reverência a gente não pode tratá-la como amigo, porque na Bíblia fala que Deus quer que nós sejamos amigo dele, ele quer que nós sejamos filhos e amigos dele. Então, a gente tem essa liberdade de a qualquer momento de falar com Deus e de buscar um relacionamento com ele.
Você não tem um relacionamento com a pessoa que você ama conversando com ela uma vez na semana, ou uma vez a cada 2 dias. Não, você conversa com ela todos os dias, vocês têm diálogo. Caso vocês não tenham esse diálogo, o relacionamento de vocês está muito ruim. E a mesma coisa você pode se aplicar com o relacionamento que nós temos com Deus. Então, se a gente conversa com Deus uma vez por semana, se a gente lê a Bíblia para estar mais próximo de Deus uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias na semana, que relacionamento é esse? O que que eu tô falando para Deus? O que que eu tô demonstrando para Ele? Tô demonstrando que eu não ligo para Ele, tô demonstrando que eu não tô nem aí. Tô demonstrando que eu só gosto dele quando eu vou à igreja, ou uma vez por semana quando eu leio a Bíblia, ou uma vez por semana quando eu oro, ou quando eu oro todos os dias, mas eu oro no automático, sabe? Sem me entregar, sem dar o meu coração a Ele. Então, o lance principal disso tudo é a gente ter o nosso coração todo para Deus em um relacionamento vivo, em um relacionamento próximo, falando com Deus todos os dias, dizendo para Ele nossas ansiedades, nossas dores, nossas dificuldades, enxergando Ele além do Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo, como um amigo, como aquele que a gente pode contar. Porque a gente percebe que quanto mais a gente estreita esse relacionamento com Deus, quanto mais a gente conversa com Ele, quanto mais a gente se entrega a Ele, mais Ele se revela a nós. Mais a gente vai sentindo as coisas que a gente sempre quis sentir dele. Mais a gente vai entendendo as coisas que a gente não entendia antes. Então Deus requer isso de nós. Ele requer uma entrega total, ele requer um relacionamento em que a gente demonstre que nós queremos nos aproximar dele. E quando a gente bater a porta, Deus vai abrir. Porque Deus ele não é mau, ele é bom. Ele quer que nós tenhamos paz nele, que nós tenhamos alegria nele. E é esse o vídeo de hoje. Eu acredito que esse vídeo vai tocar em alguém, vai chegar em alguém que precise. Deus, ele está a todo momento. Deus perdoa os nossos pecados se a gente se arrepender de todo o nosso coração. Deus, ele nos liberta das nossas maiores dificuldades. Mas para isso, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. A gente precisa falar com Deus todo dia. A gente precisa ler a Bíblia de Deus, ler a palavra de Deus todos os dias. Porque é assim que a gente vai entender, é assim que a gente vai adentrar no mundo espiritual, é assim que a gente vai alimentar o nosso espírito. E nós veremos as coisas maravilhosas e extraordinárias que Deus sempre quis nos entregar, mas que a gente estava está retardando por conta da nossa própria negligência, do nosso próprio não se importar. Então Deus está esperando isso de nós. Deus espera um relacionamento e Deus só precisa que a gente busque Ele. Quando a gente buscar, nós o encontraremos. E é isso. Se vocês gostou do vídeo, curtam e sigam para mais. Tchau, tchau.